benzila, arila, vinila, alila. Olá, Glaucio Regis. Na última aula, você começa a complicar ainda mais a nossa vida? Vocês devem estar pensando agora. Nada disso, é muito tranquilo, tá? Benzila, alila, vinila, arila podem se apresentar como compostos que são aletos benzílicos, aletos arílicos, aletos vinílicos, aletos alílicos. E o que é isso, né? Fica mais fácil perguntar, né? O que é isso? Alila, benzila, vinila, arila. São compostos que, apesar do nome estranho, eles apresentam uma característica bem interessante, que é a deslocalização eletrônica. A deslocalização eletrônica surge como um efeito quântico do fato de que eu tenho uma estrutura que contém elétrons que conseguem vagar por essa estrutura. Quando eu olho, por exemplo, benzila, tem aqui, ó, cloreto de benzila. A benzila se caracteriza por ter esse anel aromático ligado à cadeia alquílica. Então, a isso se dá o nome de benzila. Quando eu pego e desenho essa estrutura da benzila, a representação, aqui só vou pegar o benzeno, né? A representação do benzeno, em muitos livros você tem esse hexágono com um círculo no meio. Isso é para indicar para você que isso daqui, na verdade, é isso daqui, né? Meu desenho não está muito bom aqui, deixa eu melhorar um pouquinho. Pra cá. Aqui, ó. Só estou colocando a estrutura carbônica porque fica mais simples, né? Mas claro, você tem que imaginar que tem que lembrar lá que vou colocar os hidrogênios também para não dar nenhum tipo de equívoco. C6H6 é o meu benzeno. Perceba que eu tenho as conjugações, as duplas ligações, em um esquema de distribuição dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Isso é tão verdade que, na verdade, essa dupla ligação poderia vir para cá, essa dupla para cá e essa dupla para cá. E isso pode acontecer várias vezes e, de fato, acontece. Na verdade, o que a gente observa é a média desse movimento acontecendo. Então, eu tenho a média entre 1 e 2, que dá 1,5. Então, isso daqui é um híbrido de ressonância, né? É um híbrido. A ligação química que eu tenho nesse anel é algo que está entre uma ligação simples e uma ligação dupla. A força da ligação carbono-carbono está entre uma ligação simples e uma ligação dupla. Como eu falei ali, eu tenho um híbrido entre essas estruturas que, por isso, é mais fácil denotar dessa forma aqui do que da outra, contando duplas e simples. Porque quando você imagina esse anel no meio ali do hexágono, isso leva a entender que você tem essa dupla conjugação por todo o anel. E isso nos provê uma estabilização extra-estrutura. Tá? E essa estabilização extra nos é muito cara. Tanto até que essa estabilização vai ter um caráter putativo aqui, vai ter um caráter predominante, melhor dizendo, nesses compostos que nós vamos ver agora. Então, um cloreto de benzila, o radical benzila é esse anel benzênico com esse CH2. Tá? Tudo isso daqui é a benzila. Aletos de alila são, na verdade, aletos de uma estrutura que contém um alceno. É uma outra forma de caracterizar
um alceno e um aleto na mesma estrutura carbônica. Então, o aleto de alila e o aleto de benzila, eles têm essa característica de ter uma região, pelo menos, ali no aleto de alila, no aleto alílico, né? Que pelo menos em uma certa região do espaço ele tem uma deslocalização do elétron. É mais perceptível isso aqui no grupamento benzila, né? Onde essa deslocalização acontece ao redor de todo o anel. Então, quando eu tenho esse tipo de composto, benzílico ou alílico, esse tipo de composto ele consegue sofrer uma substituição nucleofílica bimolecular pelos mecanismos que a gente já conhece. Por isso que está aqui a SN2 conditions, e aí eu tenho nucleófilo aqui, metoxila, hidroxila, ele desloca o cloreto e se une ao eletrófilo, né? Quando eu tenho esses compostos em um mecanismo, aqui ficou menorzinho, mas são os mesmos compostos, é o mesmo cloreto de benzila e o brometo alílico. Se eu fazer com que essa reação aconteça por um mecanismo do tipo SN1, ou seja, a quebra dessa ligação aqui, a quebra dessa ligação, formando um carbocátion aqui e um carbocátion ali, essa estrutura aqui tá condensado, mas esse carbocátion ele pode migrar por toda essa estrutura benzílica. O mesmo acontece aqui. Na parte da lila você consegue perceber isso melhor. Eu tenho aqui o cátion alílico, e note que tem essa dupla flecha aqui, né? Isso indica um híbrido ou uma estrutura equivalente, melhor dizendo, estrutura equivalente de ressonância. Essa dupla ligação aqui, ela pode se mover até essa extremidade, e aí a carga vai para o último átomo. Se eu desenhar essa estrutura aberta, fica mais fácil de notar isso. Aqui, ó. E CH2 aqui. E aqui eu tenho o carbocátion. Essa dupla ligação, ela pode migrar dessa região para cá, né, formando essa dupla. Essa dupla simplesmente se desloca para essa região. E aí a valência, essa carga positiva aqui desse carbono, vai ser suprida pelos elétrons que vieram da deslocalização. E lembrando que aqui esse átomo de carbono vai estar fazendo já as ligações que ele precisa estar fazendo. Então, a carga, após essa mudança da ligação para cá, da esquerda para a direita, a carga fica aqui. Se você olhar para esse átomo de carbono, né, ele está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações, ele está neutro. Esse átomo de carbono também, à direita aqui, ó, também está neutro. Mas agora, para que então haja esse fluxo dessa dupla ligação desses átomos de carbono para os da outra extremidade, aquele último carbono fica com uma carga positiva, né? Que é o que eu tenho aqui. Então, eu vou ter essas duas possibilidades de carbocátion, porque lembra? SN1 forma um carbocátion. Mas e ali em cima na benzila? A benzila vai acontecer um mecanismo mais ou menos parecido, mas aí, por umas constatações que eu não quero fazer aqui para não tomar muito tempo, vai ser aquela extremidade mesmo a possibilidade mais provável de ocorrência desse composto. Mas aqui não, tem esses dois híbridos aqui, nessas duas possibilidades. Embora eles são duas possibilidades, aqui está expresso essas duas possibilidades, eles são o mesmo composto ainda. Porque se você pegar esse composto aqui e esse aqui, você percebe que só rotacionando ele você vai ter também um carbocátion na extremidade e no oposto a dupla ligação. Muitas das vezes isso não vai ser equivalente, né? Se
composto for meio assimétrico, isso não vai propiciar que eu tenha um mesmo composto. Então eu vou poder ter dois carbocátions distintos. Mas enfim, desse passo para o sequente eu tenho a adição do nucleófilo e aí show de bola, né? A gente já conhece o resultado. Então, o cloreto benzílico ou qualquer aleto benzílico e o aleto alílico, eles sofrem reações do tipo SN2 e sofrem reações do tipo SN1. Quando tem o aleto vinílico, que aí se você lembra dos anos 80, 90, tinha discos de vinil, né? Que é o cloreto de polietileno, né? Então, esse cloreto de vinila, a vinila, que é o precursor do vinil, do disco de vinil, é um polímero que tem mais ou menos essa estrutura aqui, ó. Uma dupla ligação com cloreto em algum lugar. Então, esse se tornou um nome comum desse composto, né? Então, um aleto vinílico, cloreto vinílico, que é o que forma o polímero, que é o disco de vinil, né? Ele tem o aleto que está diretamente ligado, ó, o aleto está diretamente ligado a um carbono sp2, um carbono que participa de uma dupla ligação. Antes a gente tinha isso? Não. Antes, aqui no bromo, um bromo 2-buteno, né? Que é aqui, né? Notem que o bromo ele não está ligado a um carbono sp2. O bromo está ligado aqui a um carbono sp3. Como que eu sei disso? O carbono está fazendo 4 ligações. Com um carbono aqui, 2 hidrogênios e um bromo, óbvio. Então, fazendo 4 ligações simples. Então, esse bromo está ligado a um carbono sp2. Por isso eu chamo esse composto de alílico. Quando o aleto está ligado ao carbono sp2, o nome dele é um composto vinílico, um aleto vinílico, tá bom? O aleto vinílico, analogamente a ele, temos aqui na situação um brometo de fenila, brometo de benzila, me desculpe, que é uma arila, né? Ou seja, esse brometo arílico, o composto aril, é simplesmente um substituinte que é o benzeno. Notem que antes eu estava falando que era uma estrutura que continha benzeno, mas tinha ainda um pedacinho ali, um carbono, todo esse composto aqui, o CH2 e o benzeno formam o composto benzila, tá bom? É só uma questão de nomenclatura. Quando o cloreto ou brometo ou qualquer outro aleto está ligado diretamente a esse benzeno, eu tenho uma arila, tá bom? Então, vinila e arila é quando eu tenho o aleto ligado diretamente a um carbono do tipo sp2. É a forma mais fácil de você lembrar disso. Quando eu tenho um aleto diretamente ligado a um carbono sp2, como é essa situação aqui, há uma dificuldade muito grande de qualquer nucleófilo, por melhor que ele seja, em fazer o ataque. Por quê? Porque o átomo, até agora, não sei se você notou, mas o átomo de carbono que sofre o ataque nucleofílico, ele estava fazendo 4 ligações simples. Perceberam isso? Nas últimas 6 aulas eu sempre mostrei átomos de carbono que estavam fazendo ligações simples, eram carbonos saturados. Aqui não, eu tenho uma insaturação. Aqui, né? Essa dupla ligação aí a gente chama de insaturação. E essa insaturação, aqui e aqui, ela estabiliza muito a ligação química. Então, estabiliza tanto que essa ligação cloro, vinil ou bromo, aril é muito forte. Tão forte que
um outro nucleófilo não consegue deslocar ele. Então, aletos vinílicos e aletos arílicos, devido a essa insaturação ali, ou essa dupla ligação, essa nuvem eletrônica que advém dessa deslocalização promovida ali pelos carbonos sp2, inviabiliza o ataque nucleofílico. Então, esses compostos não sofrem reações do tipo SN2, somente reações do tipo SN1, tá bom? É algo que eu gostaria ainda de frisar. Bem, acho que finalizamos. Temos só mais... aqui tem um comparativo, né? É bacaninha, tem a comparação entre os compostos, sobre os tipos de compostos e os tipos de reação que eles sofrem, né? Mas isso eu vou deixar até para o momento da prova. Vocês conseguem consultar isso em qualquer lugar e espero que estejam assistindo a aula e vão poder olhar aqui, mas caso contrário vocês podem consultar no livro, vai ter questões que são referentes àquelas duas tabelas ali que eu mostrei brevemente. Então quem viu o vídeo vai ter um benefício. Eu vou em breve publicar aí uma atividade para vocês fazerem, né? O nosso semestre letivo está chegando ao fim, então no dia 14 de maio, sexta-feira que vem, essa atividade vai se encerrar. Então vocês vão ter esse final de semana e boa parte da semana que vem aí para fazer. Fazendo essa atividade não vai, provavelmente, eu ainda não corrigi a P2, mas vou fazer isso. Provavelmente não haverá nenhum tipo de embargo aí a vocês, já visto que provavelmente vão alcançar a nota mínima para serem aprovados. E aí não há necessidade de fazer nenhum tipo de avaliação de recuperação, tá bom? Então eu vou disponibilizar em breve uma série de exercícios e questionamentos que vocês devem responder e me entregar até, no máximo, sexta-feira, dia 14 de maio. Depois disso, o semestre vai ser encerrado. Eu vou corrigir essas provas até no dia 14. É muito provável que eu já tenha que atribuir a nota, no máximo, até o dia 17, ali, que vai ser a segunda-feira subsequente, né? Ali encerra o semestre. Então, eu não tenho mais tempo para receber esses documentos, essas provas, né, em outro momento. Então, é até sexta sem nenhum tipo de prorrogação. Aqueles que não fizerem, não entregarem até na sexta-feira, vão ter nota atribuída a essa atividade igual a 0. E ela compõe aí 1/3 da tua média final. Então, atentem-se para não perder o período aí de atividade, para não deixarem de fazer e entregarem até o prazo, beleza? Espero aí que nos vemos em breve, quando tudo isso passar, tudo isso melhorar, e ter uma vida feliz e profícua. Até mais, se cuidem.